Bem, pessoal, vamos dar mais um início a treinamento, mais uma aula do nosso treinamento de Power BI. Eu sou Eliezer, vou estar instruindo vocês nessa quinta aula. A nossa aula de hoje, ela em específico vai ser relacionada às consultas DAX. Deixa eu só compartilhar a tela para mostrar para vocês novamente sobre o planejamento. Então, na última aula, a gente falou sobre algumas ferramentas, né, de análise de dados, que são ferramentas importantíssimas no contexto do Power BI. E essas ferramentas, elas servem muito para a questão da análise do dado antes da gente botar esse dado, antes da gente colocar em gráficos. Então, a gente aprendeu a questão do agrupamento, né? E no Power BI ele é descrito como Group By. A gente viu também o conceito de mesclagem, né? Como é que a gente usa essa ferramenta, como é que a gente traz, né, dados mesclados para a nossa tabela principal, ali no contexto do Power BI. Aí a gente aprendeu também a questão do Power Query, certo? É, ferramenta Append, né, que inclui dados na nossa tabela principal no Power BI. E a gente aprendeu também a fazer uma importação de pasta, né? A gente aprendeu a mostrar para o Power BI como é que ele enxerga uma pasta e como é que ele atualiza, né, o nosso projeto Power BI automaticamente, baseado nos arquivos que eu vou colocando naquela pasta de acordo com uma determinada frequência. Então, aí ele faz essa questão inteligente de automaticamente já pegar aquela planilha de dados, aquela base de dados que eu coloquei naquela pasta. A partir do momento que eu atualizo ela com um novo arquivo, às vezes um arquivo que mensalmente é atualizado, um arquivo que semanalmente é atualizado, a partir do momento em que eu jogo na pasta, o Power BI já pega automaticamente aquele dado, possui um padrão de estrutura que eu pré-configurei, né? E aí ele vai, extrai os dados e processa e faz tudo aquilo que eu configurei para ele fazer. Então a gente viu como é que faz isso automático também. E na aula de hoje, que é a quinta aula, né? Hoje é dia 22/5, a gente vai ver uma introdução ao DAX, né? A gente vai ver alguns conceitos relacionados ao DAX. E é isso aí, eu vou começar, só conferir se está gravando mesmo. Tá gravando. Então, como de costume, né? Como de prática, eu vou começar dando para vocês um contexto teórico sobre o nosso conteúdo. Essa é a nossa aula 5, né? Então, a gente começa com a seguinte pergunta: o que são as fórmulas DAX, né? Antes da gente adentrar no conceito, muitos de vocês podem estar acostumados a mexer com fórmulas no Google Planilhas, no Excel, na verdade. Então, aquelas fórmulas ali que a gente usa para manipular os dados, elas também existem no Power BI, só que elas são chamadas de DAX, né? Então, qual que é a diferença principal entre as fórmulas no Power BI e no Excel? Elas são diferentes, tá? E no Power BI é uma linguagem diferente, as fórmulas DAX. E no Power BI vocês vão ver que é muito mais inteligente. Eu não vou dizer nem que é muito mais fácil do que no Excel, as fórmulas do Excel, né? Mas é que no Power BI, as fórmulas DAX, elas são, de certa forma, mais inteligentes, assim, e, por consequência, acaba sendo um pouco mais fácil de manipular. Mas a gente consegue também criar condições, fórmulas, né, expressões mais complexas do ponto de vista de análise de dados. Então, aqui, de acordo com a sigla DAX, né, o que significa isso?
vem do inglês Data Analysis Expressions, significa basicamente expressões de análise de dados, tá ok, pessoal? Então, são expressões que a gente escreve ali para fazer a nossa análise do dado no nosso contexto do Power BI, do nosso projeto, né? E aí a gente tem que as fórmulas DAX são, entre aspas, uma linguagem, né, das fórmulas do Power BI, como eu citei, e aí ela vai permitir a gente criar fórmulas inteligentes para a gente poder fazer qualquer tipo de análise. Então, mais para frente, a gente vai ver que a gente tem vários tipos de operadores, né? Eu vou estar mostrando para vocês ali por cima só os principais, mas eu vou deixar aqui nesse slide, eu coloquei nesse slide, todos os operadores e todas as possibilidades que você consegue de usar esses operadores para poder manipular o dado e fazer qualquer tipo de análise, né? Qualquer tipo de conta, a gente tem operador lógico e tal, é, entre aspas, uma linguagem mesmo, sabe? E aí a gente tem três pontos principais com que a gente trabalha com DAX, né? Então, primeiro, o primeiro ponto é relacionado a colunas calculadas, né? Então, são fórmulas ali, como diz aqui no slide. Deixa eu só dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês. Aqui, ó, uma tela cheia, né? Então, como eu estava falando, a gente tem três contextos principais que a gente vai usar aqui, as fórmulas DAX. A gente tem colunas calculadas, que são o quê? Fórmulas que vão dar os dados para uma nova coluna criada. Então, é uma análise que a gente faz baseado na tabela principal que a gente já tem. Então, a gente vai pegar uma, duas colunas e fazer uma análise baseado nos seus registros e, por consequência, vai ser criado uma coluna de resultados, sabe? Com o que a gente está querendo criar com uma fórmula DAX. Então, a gente sempre tem uma coluna sendo criada a mais nesse tipo de abordagem, né? De coluna calculada, que a gente chama. A próxima forma que a gente pode trabalhar com as fórmulas DAX é com medidas. E essa aqui vai ser a principal forma que a gente vai trabalhar na aula de hoje, né? A gente está fazendo uma introdução às fórmulas DAX. A gente vai ver alguns operadores, algumas questões, e a gente vai usar principalmente medidas, né? Que são o quê? São as fórmulas que vão trazer um único resultado. Ela é simples, ela é direto ao ponto, né? E diferentemente das colunas calculadas, ela não costuma ser tão pesada quanto as colunas calculadas, que às vezes que sempre vai ter um retrabalho, um recálculo, e acaba pesando muito quando a gente concatena muitas colunas calculadas aos nossos projetos. Então, é importante a gente ficar atento a isso, sabe? Sobre a questão da eficiência do projeto também. E a terceira forma que a gente pode trabalhar com as fórmulas DAX é usando tabelas, né? Tabelas ali. Mas a gente vai trabalhar principalmente, em específico na aula de hoje, com essas duas aqui. Eu vou apresentar exemplos delas duas mais para frente, quando a gente for para a prática, tá ok, pessoal? Então tá, o próximo slide. Então aqui a gente tem agora as diferenças, né, as principais diferenças entre as duas abordagens que eu falei que a gente vai lidar hoje, que a gente vai treinar, beleza? Então, na parte de colunas calculadas, aqui eu coloquei 4 pontos, que é importante a gente ter noção. Nas colunas calculadas, a gente tem que os valores eles são calculados baseados na informação de cada linha da tabela. Então, assim como eu disse anteriormente, né? Cada registro, linha por linha, o Power BI vai lá, calcula aquele registro, passa pelo processamento da minha fórmula DAX, tá ok? E aí gera o resultado na outra coluna, na célula ao lado daquele registro. Beleza? Vai ficar mais claro daqui a pouco. Então, continuando, são calculados individualmente para cada linha. Esse processo é chamado de contexto de linha. Então, o nome da forma com que as colunas calculadas trabalham, né? A gente chama isso de contexto de linha. O segundo ponto, relacionado às colunas calculadas, é que elas acrescentam uma nova coluna na tabela. Então, o arquivo, consequentemente, com essa forma de trabalhar, ele fica mais pesado. O arquivo, ainda mais quando eu uso várias colunas ali, ó, alinhadas, concatenadas, e
Então, meio que eu usar muitas colunas calculadas, eu posso usar, beleza. Só que talvez não seja a melhor forma de trabalhar, sabendo que eu tenho as medidas, né? A gente vai falar um pouco mais aqui daqui a pouco. Então, o terceiro ponto relacionado às colunas calculadas de diferença, né, é que ela sempre vai recalcular, aqui, ó, recalcula os valores de acordo com as alterações nos valores das células. Então, a partir do momento em que eu altero o valor de uma determinada célula que está sob o efeito, está sob a observação de uma coluna calculada, sempre vai ocorrer um recálculo. Então, sempre vai estar recalculando tudo ali, tá ok? No quarto ponto, a gente tem que a coluna criada, normalmente, é usada nos campos linhas, colunas e filtros, na criação de gráficos e matrizes, ou seja, se a gente for lá para a parte visual, para a parte de criar o nosso painel ali bonitinho, né, a parte visual, montando os gráficos e tudo, as principais ah, os campos que ele interage, né, que as colunas calculadas interagem melhor com o campo linha, coluna, filtro, né, e tudo isso vai depender do gráfico que eu escolho, né, tem gráficos que tem linhas, colunas, tem gráficos que só tem valor, né, que inclusive é o foco das medidas. Então, agora voltando para as medidas, a gente tem que os valores aqui no ponto um, né, diferentemente das colunas calculadas, os valores eles são calculados baseados nos filtros aplicados nas matrizes, né? E o que que seria isso? Se vocês me perguntam, o que que seria isso? É como se eu fosse lá na tabela, o que ele está querendo dizer, que é como se eu fosse lá na tabela e aplicasse, por exemplo, aquele filtro que a gente costuma aplicar numa tabela, né? A gente filtra ali, não, eu só quero esse tipo de registro, mas aqui eu não quero que esse dado apareça aqui nessa tabela, então eu tiro ele. Então, esse tipo de filtro que a gente faz geralmente manualmente é o processo que mais se assemelha aqui na, no, na questão das medidas, tá ok? E a gente chama esse processo de contexto de filtro, beleza, pessoal? Então, no ponto 2 relacionado a medidas, a gente tem que ah, as medidas em si, elas não acrescentam novas colunas na tabela, assim como as colunas fazem, né? As colunas calculadas, elas criam uma nova coluna, mas as medidas não criam essa coluna, né? Então, o arquivo, ele, por consequência, ele fica um pouco mais leve, né? Ainda há uma soma, né, de peso, uma soma agregada ali no peso do projeto, mas ela não é tão grande quanto a coluna calculada. Beleza, pessoal? Então, no terceiro ponto, a gente tem que, na, no quesito das medidas, é recalculado os valores de acordo com as alterações dos filtros. Então, não é parecido com as colunas, que o tempo todo está recalculando os valores a partir do momento em que eu altero os valores da célula, beleza? E, por último, para finalizar, a medida normalmente é usada no campo valores na criação de gráficos e matrizes. Quando a gente for criar o nosso gráfico, quando a gente for criar a nossa matriz que tenha o campo valor, geralmente é o campo que interage diretamente com as nossas medidas criadas, beleza? Então, a gente vai focar na medida, recapitulando. A gente vai ver um exemplo aqui sobre colunas calculadas, mas como é algo que, principalmente para quem já mexe com o Excel, está acostumado, então a gente vai focar nas medidas, porque no contexto do curso de Power BI básico, né, que a gente está fazendo, né, esse treinamento, as medidas elas vão ser mais importantes no nosso contexto, tá ok? Então, aqui, como eu bem mencionei agora há pouco, como estava descrito aqui, as fórmulas DAX são meio que linguagens, né? Se a gente pesquisar, a gente vai entender que toda linguagem ela tem uma sintaxe, né? Mas, Elias, o que é sintaxe? Deixa eu até ver aqui uma definição formal de sintaxe aqui para uma definição melhor. Então, aqui, eu dei uma leve pesquisa no Google e a sintaxe, ela é a parte da gramática que estuda a organização, a relação e a função das palavras dentro de uma frase ou oração, beleza? E isso aplicado a qualquer linguagem, tá ok, pessoal? Só fechar aqui essa tela aqui do WhatsApp. Então,
sintaxe, ela cuida principalmente da organização ali, né? Da nossa linguagem. Então, como é que a gente vai... Como é que funciona no contexto da linguagem, entre aspas, né? DAX. Como é que funciona isso? Então, a gente tem que as fórmulas DAX, elas seguem este padrão que está aqui, que vocês estão vendo. Primeiro, a gente tem do lado esquerdo, né? É importante primeiro a gente ver esse operador aqui, ó, um operador lógico. A gente vai ver que ele é o operador de igual a, beleza, pessoal? Então, a gente vai notar esse operador aqui. À esquerda deste operador, a gente tem o nome da nossa medida, ou o nome da nossa coluna calculada, né? Dependendo do que a gente está criando. Mas é importante entender, independente do tipo de abordagem que a gente está usando, que essa parte da esquerda, que vem antes, né, do operador de comparação, a partir do momento que a gente lê da esquerda para a direita, ela é voltada para a gente escrever o nome da nossa medida, escrever o nome do que vai receber o valor armazenado pelo processamento que eu vou fazer, beleza? Filtragem que eu vou fazer na minha fórmula DAX. Então, caso vocês, inclusive, tenham já tido algum contato com programação, com algo do tipo, vocês vão ver que na programação a gente utiliza linguagem, né? E se você conhece alguma linguagem de programação, você vai ver que essa parte aqui é chamada de variável, não é? Então, é algo que armazena um valor, beleza? E agora, à direita do nosso sinal de comparação, né? Que a gente tem aqui o sinal que que é descrito como de comparação aqui, mas ele está recebendo um dado, né? Sendo mais específico, talvez eu falar que nesse contexto de comparação seja errado, mas aqui ele está recebendo o valor da direita, né? O valor da esquerda está recebendo da direita. A gente tem na parte da direita, primeiro, a fórmula que a gente está utilizando, né? E mais para frente ali a gente vai ver que essa fórmula aqui, sum, S-U-M, ela significa somatório, tá? Então a gente vai fazer um somatório, a gente vai somar coisas, né, de maneira inteligente, utilizando o Power BI. Então, ela é a parte da fórmula, tá ok, pessoal? E aí você vai me perguntar, mas tá em inglês? Não tem como fazer em português? Então, no Excel e no Google Planilha, se eu não me engano, né, a gente consegue fazer em português, né? Ali a questão das fórmulas, utilizar as funções, né? Isso aqui também é chamado de função, tá, pessoal? Então, a gente consegue utilizar funções ali, as fórmulas, em português, mas no contexto do Power BI, a gente não tem essa possibilidade. Então, a gente vai sempre utilizar inglês, tá? A gente não precisa ser um expert do inglês, mas é só decorar algumas palavrinhas ali que a gente... E colocar em prática, né? Colocando no dia a dia ali em prática, a gente consegue pegar rápido ali o significado de cada um e lembrar, né? Fazer associação. O nosso cérebro, ele trabalha assim, inclusive. A gente consegue memorizar algo. Ou se aquela coisa foi muito impactante para a gente, né? Ou se a gente repetiu muitas vezes, ou se a gente consegue associar com alguma outra coisa que já está memorizado no nosso cérebro, né? Então, a gente memoriza as coisas por impacto, né? Por frequência ou por associação, beleza? Então, a segunda parte aqui, continuando, é, é o nome da tabela que se localiza a coluna usada. Então, se a gente for usar uma tabela de vendas, né, que tem uma coluna, por exemplo, quantidade vendida, aqui é a parte que eu coloco o nome da coluna que eu estou mexendo, tá ok, pessoal? E nessa parte da direita aqui, ó, mais na direita, no final, por último, a gente tem o nome da coluna usada na fórmula. Então, a gente tem a tabela venda sendo utilizada e a coluna quantidade vendida sendo utilizada. Então, no geral, o que que essa fórmula está fazendo? Ele está pedindo o seguinte, ó, Power BI, eu quero a quantidade vendida e eu quero o somatório da quantidade de vendidas presente na tabela vendas, tá ok? Então, traz aí a soma de tudo isso daí que está registrado na coluna quantidade vendida. E aí ele vai trazer nessa variável aqui, ó, quantidade vendida, tá ok, pessoal? E lá na hora de fazer o gráfico, a gente vai ver essa medida criada lá na área de dados, né, de quantidade vendida. Aí a gente só arrasta para o campo valor, para a coluna, para a linha de um gráfico, e assim sucessivamente, beleza?
Então, aqui embaixo, só voltar aqui. Aqui embaixo, a gente tem os símbolos de operadores matemáticos que são utilizados no DAX, beleza? Então, a gente tem aqui, a gente consegue fazer, utilizando fórmulas DAX, adição, a gente tem esse operador que todo mundo conhece, subtração, o mesmo, multiplicação, a gente usa um asterisco, tá ok, pessoal? Então, não é um X, a gente não usa um X ali, o X é meramente uma letra nesse contexto. Então, o operador matemático de multiplicação, ele vai ser um asterisco, beleza? A gente não pode esquecer disso. Divisão vai ser uma barra, tá ok? E quando a gente for trabalhar com expoente, né, um número elevado a outro, né, exponenciação, a gente vai utilizar esse símbolo aqui. Beleza, pessoal? O circunflexo. Então, aqui a gente tem exemplos de operações que a gente consegue fazer numa expressão DAX, utilizando esses operadores matemáticos, tá ok? Então, 2 mais 4, 7 menos 3, e assim sucessivamente. Agora, para a próxima tabela, a gente tem os símbolos de operadores de comparação, que são o quê? A gente tem o operador de comparação, que significa que é igual a, né? Por exemplo, país é igual a Alemanha. Isso aqui, a gente vai ver que a gente consegue fazer condições baseado nesses operadores de comparação, tá ok? Mais para frente eu vou mostrar, inclusive, esses operadores aí. Então, a gente tem maior que mundo já conhece, menor que, tá ok? E aqui o exemplo de como pode ser usado é maior ou igual, tá ok, pessoal? Menor ou igual e diferente. Esse aqui é realmente diferente, né? Então, quando a gente quer dizer que algo é diferente de algo, a gente utiliza esse operadorzinho aqui, ó, que é o símbolo de menor que e o maior que juntos, tá ok? Por exemplo, aqui, ó, tipo de produto diferente de televisão. Beleza? Isso vai depender da forma com que eu quero lidar com a minha fórmula DAX. Eu posso usar esses operadores aqui de comparação, tá ok? Aí a gente entra aqui na questão das fórmulas, tá ok? A gente pode perceber que existe uma infinidade de fórmulas. E eu trouxe aqui as fórmulas do Power BI para vocês. A gente não vai ver todas, tá ok? A gente vai ver só as principais mesmo. Até porque é um curso básico e muitas aqui são utilizadas só num contexto mais avançado, num contexto de análise mais complexa, tá ok, pessoal? Então, a gente tem aqui as fórmulas matemáticas na esquerda e estatísticas, que é o que você já conhece, né? A maioria dessas aqui. Como, por exemplo, o de somatório que a gente viu agora há pouco, que estava presente aqui nessa fórmula, tá ok? É o sum, aqui é o somatório, beleza? A gente tem o average, que ele significa média, tá ok? É importante que a gente lembre da nomenclatura em inglês e o que ela significa. Então, uh, essa segunda aqui, que é average, ela significa média, tá ok, pessoal? E a gente tem de máximo e mínimo, a gente tem o de divide, tem o de contar linhas, beleza? Distinct count. E essas aqui a gente não vai entrar muito no mérito, porque a gente não vai ver nessa aula, mas vocês podem colocar em prática, depois de verem essa aula, coloquem em prática, sempre testem essas fórmulas novas que vocês virem, vocês tiverem curiosidade, vai fazer com que você tenha uma noção de como usar elas, beleza? Então é sempre bom estar praticando. E aí a gente tem as fórmulas iteradoras, que é um conceito um pouco mais avançado também, a gente não vai ver, mas passando aqui, seguindo, a gente tem fórmulas lógicas, isso aqui é importantíssimo, tá ok? Então, a gente consegue utilizar fórmulas lógicas, em seguida, utilizar operador de comparação, operador matemático, nessas fórmulas, tá ok? A gente tem como, por exemplo, o if, que é importantíssimo, a gente tem que entender o que significa o if. O if, pessoal, ele é, como é que eu posso explicar? O if, ele é uma condição. Então, se eu quero que há uma condição, se eu tenho a possibilidade dela ser verdadeira ou falsa, ou se eu tenho a possibilidade de algo ser algo, ou se não for isso, ser outra coisa, então eu uso o if. E o que significa o if em português? É o se. Por exemplo, se coluna vendas, se coluna quantidade for igual a 1, então faço alguma coisa.
se não, faço outra, beleza? Então, a gente usa o if para estabelecer esse tipo de condição, tá ok? A gente tem aqui o and, o or, e outros aqui, sucessivamente, vocês podem estar praticando depois, né, pesquisando, é importante. E o switch também é importante, tá ok? Então, a gente tem algumas formas de filtro de tabela também, que eles funcionam de maneira diferente, que eu já tenho uma expressão e aí eu tenho um filtro ainda em seguida. A gente vai utilizar uma delas para poder mostrar para vocês, né? É apenas uma introdução às fórmulas de DAX, então a gente não vai ver todas essas fórmulas aqui, tá ok? Essas principais fórmulas. E tem outras, tem diversas fórmulas DAX, trabalha com uma especificidade, e é interessante que vocês pesquisem, caso tenham curiosidade, beleza? Então, a gente tem aqui nas fórmulas de filtro e de tabela exemplos comuns, que é o calculate, é o mais famoso desses aqui, tá ok? A gente tem o filter também, tem o all e assim sucessivamente, né? E agora para as fórmulas de data e de hora, e inteligência do tempo, que vai ser a nossa próxima aula, se eu não me engano, tá ok? A gente tem esses exemplos aqui comuns, tá bom? A gente não vai entrar muito no mérito, mas saiba que existem esses exemplos aí, vocês podem estar pesquisando. Beleza, pessoal? Então é isso, essa parte teórica talvez tenha ficado um pouco confusa, mas a gente vai deixar um pouco mais claro para a parte prática, tá ok? Então a gente vai precisar abrir o nosso Power BI, mas antes eu vou estar disponibilizando aqui para vocês, deixa eu só disponibilizar aqui para vocês os dados que a gente vai utilizar nessa aula. Só um minutinho, pessoal. Eu vou disponibilizar aqui no Google Sala de Aula, dados aula 5. E vou colocar aqui também na nossa reunião e nos comentários. Vocês podem estar baixando, caso queiram acompanhar, né? Beleza? É importante que vocês acompanhem, mas caso não possam, a aula está gravada, sendo gravada, então depois vocês podem rever a aula e acompanhar depois, né? Talvez, se for rápido demais também, se estiver falando rápido enfim, mostrando de maneira rápida, vocês podem abrir o microfone e falar. Beleza. Então, a gente vai abrir o nosso Power BI, só conferir que está compartilhando. Perfeito. Imagino que esteja tudo ok com a minha tela. A gente vai abrir o nosso Power BI e nos arquivos que eu deixei para vocês, a gente tem esse projeto da aula 5, que é um projeto que ele já está com os dados tratados, né? Ele já está com os dados prontos. A gente vai utilizar apenas para a gente poder aplicar nossas fórmulas DAX nesse projeto, tá ok? Então, vocês vão precisar abrir ele. A partir do momento que a gente entra aqui na tela
inicial do Power BI, a gente clica aqui em abrir, tá ok, pessoal? E a gente clica aqui em procurar nesse dispositivo. Vai abrir essa caixinha aqui do explorador de arquivos. Vocês vão na pasta em que vocês baixaram, que vocês colocaram os dados que eu coloquei, tá ok? Que eu mandei. Então, a minha, por exemplo, está em downloads. Então, eu vou clicar aqui em dados aula 5, a nossa pasta, e vai estar aqui, projeto da aula 5, beleza, pessoal? Então, eu vou clicar aqui em abrir, esperar ele carregar os dados. Beleza, ele carregou. A gente vai só fazer um pequeno passeio sobre o que tem aqui nesse projeto, né? A gente já vê de cara que a gente tem 4 fontes de dados aqui, principais, que são base de vendas, cadastro de clientes, cadastro de lojas, cadastro de produtos. Eu vou mostrar, peraí, melhor aqui nesse diagrama de relacionamento, Power BI, como é que está funcionando. Então, a gente tem a nossa tabela principal, que é a base de vendas, tá, pessoal? E ela está conectada, ela está se relacionando com essas outras tabelas auxiliares, que são dados das lojas, dados dos produtos e dados dos clientes relacionados às vendas. Então, cada venda ela vai ter um D do cliente, D da loja, D do produto, beleza? Além dos metadados da própria tabela, contexto da própria tabela. Então, para a gente ter noção dessa tabela principal, o que que tem, a gente tem aqui uma data da venda, tá ok? A gente tem o ID da loja, ID do produto, ID do cliente, como a gente viu, de acordo com o relacionamento. E aí a gente tem a quantidade de vendas daquele produto, né? Então, se a gente vê, a gente tem nesses dados iniciais, deixa eu só ordenar aqui, ó. Você pode ordenar também, só por preciosismo mesmo, clicar aqui, ó, com o botão direito e classificar em ordem crescente, tá ok? Para ficar aqui em ordem cronológica, na coluna de data, tá, pessoal? Então, a gente vai ver que a gente tem quantidade vendida, e se a gente decimar um pouco para baixo, a gente vê que teve produtos que teve mais de uma venda, tá ok? Então, teve produtos que foi 4 vendas aqui de uma vez só, 5. Então, nem todas estão com uma venda só, beleza? E aí a gente tem quantidade de devolvidos, tá ok? E a gente tem um preço unitário daquele produto. Beleza, pessoal. Deixa eu até fazer uma... Esse preço aqui ele está estranho, que eu esqueci de tratar esse dado, mas é bom que a gente coloque ele... Deixa eu fazer uma transformação de dados aqui. Aqui na base de vendas. Eu vou fazer só uma pequena transformação, só para deixar aquele dado melhor, o nosso contexto. Então, esse preço unitário aqui, ó, ele está meio estranho. Clicar nele, clicar em transformar, e aqui na parte de coluna de número, né, de transformação relacionado à coluna de número, vou clicar aqui nessa parte de baixo aqui, e vou clicar aqui em dividir, beleza? Eu vou dividir esse valor por 100, vou só esperar aqui aparecer a minha caixa de diálogo. Então, eu vou colocar aqui o valor 100, beleza, pessoal? E aí ele vai ficar melhor aqui esse preço. Vou deixar dessa forma. Que aí vai ficar com 2 casas decimais aqui depois da vírgula. Beleza. Então, eu vim aqui nesse padrão, cliquei em dividir, dividir por 100, cliquei em OK, tá ok? Aí eu vou ir para a página inicial e vou fechar e aplicar para voltar com esses dados é, processados aqui com essa divisão. Vocês estão conseguindo seguir, caso estejam acompanhando, estão conseguindo seguir, tiveram algum problema?
Se eu não me engano, se vocês, inclusive, abrirem em suas máquinas esse projeto, talvez o caminho dos dados estejam diferentes, né? Então, é importante que vocês corrijam esse caminho de dados e eu vou mostrar como é que vocês fazem isso. Ah, deixa eu até propositalmente mudar, vamos supor que eu tenha mudado esses dados para cá, vai dar para mudar porque está sendo processado aqui por enquanto, base de vendas. Acho que é o único que não... É isso mesmo. Acho que eu nem deveria ter feito isso enquanto estava processando. Vamos aguardar um pouco ser processado e é isso. Beleza. Acho que deu algum problema. Conta que eu passei para cá esses dados. Está tudo ok em relação ao preço. É isso mesmo. Vou deixar assim mesmo. Então, vamos supor que vocês tenham aberto aí o projeto. Talvez, deixa eu até atualizar aqui esses dados. Talvez na hora de abrir o transformar dados, né, na hora de abrir o nosso Power Query, exatamente isso aqui, ó. Talvez possa aparecer esses erros aqui para vocês, né? Então, se vocês forem fazer o que eu fiz aqui, na aba de transformar dados, né, entrar no nosso Power Query, talvez apareça alguns problemas. E é importante que vocês indiquem corretamente o caminho correto desses determinados arquivos no contexto do computador de vocês. Por quê? Porque no meu computador eles estavam na pasta downloads, eles tinham um caminho correto, né? Eles tinham lá o meu usuário, aí o Google Drive, o Google Drive não, o OneDrive, na parte do OneDrive, e aí downloads, e depois a pasta dos arquivos. Mas nos de vocês podem estar na raiz do disco de vocês, podem estar em outros caminhos, e aí ele não vai identificar, ele simplesmente não está conseguindo ver. Então, como é que a gente faz? A gente vai em cada um desses, vai mapear corretamente. Então, a gente vai primeiro aqui, ó, cadastro de lojas, e vai clicar aqui em configuração de fonte de dados, na verdade, e a gente vai mapear cada um desses que está errado. Então, a gente vai começar com base de vendas 2022. Então, a gente seleciona, né? É importante que esteja marcada essa primeira opção aqui, ó, fonte de dados no arquivo atual, e a gente vai alterar a fonte, beleza? Então, a gente marcou a primeira opção, clicou em alterar fonte, a gente vai aqui em procurar, para a gente colocar o caminho correto do arquivo. Então, aqui era base de vendas de 2022. Então, vou clicar aqui, abrir, clicar em OK. Vou fazer a mesma coisa por demais, tá? E aqui vai ser um pouco mais rápido. Agora, as vendas de 2023. As vendas de 2024. Agora, os clientes. Agora de clientes. E aqui, deixa eu ver o que mais. As lojas. Ah, é importante que eu esteja no lugar correto. Pessoal, não precisa fazer essa mudança de arquivos aqui que eu fiz não, tá ok? Eu só tirei aqui da minha pasta, só para propositalmente fazer com que o Power BI não enxergasse e desse erro lá, esses arquivos, tá ok? Vocês vão fazer só essa parte aqui que eu estou falando. Então, o cadastro de lojas, vou fazer um por um aqui, e assim sucessivamente, depois de produtos. Aqui o meu já vai estar correto, porque eu voltei ao estado correto delas. Aí aqui é o que é produto. Beleza. Dá um fechar, dá um fechar e aplicar aqui, e aí vocês vão estar prontos para a gente poder mexer com as fórmulas DAX. Ele ainda deu erro aqui no
cadastro de cliente, fase de vendas. Então, eu deveria ter alterado os dados enquanto eu estava no Power BI, mas vamos ver o que que dá aqui. Então, depois eu abro de novo o projeto. Beleza. Hoje não deu tanta gente, né, na nossa reunião, mas o pessoal vai estar podendo ver esse vídeo que vai ser disponibilizado no Google Sala de Aula. Ele está demorando demais, eu só vou abrir de novo. Mas no contexto de vocês era só vocês aplicar aquelas mudanças que eu mostrei lá no, na correção das fontes dos dados. O meu ele deu problema porque eu malinei aqui nos dados, eu tirei da pasta enquanto eu estava no projeto ainda, e aí ele bugou aqui. Então, eu vou abrir de novo aqui o nosso projeto daquela mesma forma que a gente aprendeu antes. Vou esperar ele carregar, que vai ser muito mais rápido que ele processar aquilo tudo de novo, ainda mais o meu computador que está meio lento. Enquanto ele carrega, baseado naqueles dados, inclusive, eu vou estar formulando algumas perguntas aqui que a gente vai estar respondendo elas com gráficos, tá ok? Então são aquelas perguntinhas lá do storytelling. No nosso contexto, se a gente for abrir os nossos dados, a gente tem quantidade de vendas, mas a gente não tem, por exemplo, a informação de total de produtos vendidos, né? A gente não tem essa informação. Então, a gente já é uma coisa que a gente pode estar usando as fórmulas de DAX para ter acesso a essa informação, beleza? Então, a perguntinha é, por exemplo, qual a soma total de produtos vendidos, tá? A gente não tem esse dado. É, outra pergunta que a gente pode estar fazendo é em relação à quantidade de produtos devolvidos, tá? Que a gente não tem também na nossa base de dados. Então, qual a quantidade de produtos devolvidos? Outra pergunta que a gente pode querer também é, caso queira um percentual, tanto de soma de produtos quanto de quantidade de produtos. Mas nesse sentido, vamos, por exemplo, pegar aqui o percentual, qual o percentual dos produtos devolvidos. Isso tudo em relação ao quê? A quantidade total de produtos vendidos, beleza? Então a gente vai fazer uma continha ali, já vai dar para a gente fazer uma divisão, beleza? Então, a próxima pergunta que a gente pode se fazer é em relação ao faturamento total da empresa, que a gente não tem essa informação. Se a gente vier aqui, ó, que já carregou os dados, a gente não tem essa informação de faturamento total, tá ok? Então, a gente tem o preço do produto e a quantidade de produtos vendidos naquele registro. Inclusive, deixa eu já fazer aquela operação de transformar os dados, ele dividindo por 100, aquela coluna da nossa base de vendas.
A gente vai vir aqui em preço unitário, vai aplicar uma transformação, beleza? Na aba transformar, e aqui na região da coluna número, vai dividir por 100. Eu vou fechar e aplicar aqui na página inicial. Então, a gente não tem essa questão do faturamento total, beleza? Da empresa, então já é algo da gente colocar aqui como pergunta também. Qual o faturamento total da empresa? Beleza, pessoal? E uma próxima pergunta, que eu não tenho esse tipo de dado também, as perguntas são geradas baseado nos problemas ou na falta de informação. Então, sempre que eu tiver um problema ali, é, e eu ver a necessidade de determinada informação, se eu não tenho aquela informação, já é uma necessidade. Então, eu já posso elaborar uma perguntinha, né? Que é o criar o nosso storytelling para poder fazer essa análise de dados inteligente. Então, essas perguntas são feitas assim, tá ok, pessoal? Baseado nas informações que a gente não tem e quer saber daquela base de dados, daquele contexto. Então, a gente não tem, por exemplo, também, aqui, se a gente não tem o faturamento total da empresa, a gente não vai ter o ticket da empresa. E se eu quiser, qual que é o ticket médio, por exemplo? Eu não tenho esse dado aqui. Então, é algo que a gente vai conseguir também a partir dessas consultas DAX. E, por exemplo, quantas vendas também, só para finalizar aqui, em lojas físicas, beleza? Então, a gente não tem esse dado também. A gente vai chegar através das ah, operações aqui das consultas DAX. Deixa eu só conferir se está tudo ok aqui. Deixa eu só clicar um filtro para conferir se os valores estão corretos. Beleza. Tá ok, então vamos prosseguir. Então, a gente vai começar com uma operação aqui que responda à primeira pergunta, né? Qual a soma total de produtos vendidos? Como é que a gente chega nessa resposta? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma medida, tá ok? A gente vai criar uma nova medida, a gente clica com o botão direito aqui, em qualquer lugar da nossa tabela, mas por preciosismo eu sempre clico em cima da coluna que o meu dado está envolvido, que o meu dado está envolvido. Então, se eu quero saber, por exemplo, o somatório total de quantidade vendidas, vou clicar aqui em cima dessa coluna, tá? É só preciosismo meu, mas pode ser em qualquer lugar da coluna. Clicou com o botão direito, clicou aqui em nova medida, beleza? Então, você pode tanto vir por aqui, quanto vir por aqui também, nova medida. Mas eu gosto de fazer assim. Então, clicou em nova medida, ele vai abrir uma área que talvez vocês estejam acostumados, né, se mexeram bastante com Excel. Então, a gente tem aqui já nosso campo para escrever a nossa expressão, né? Escrever a nossa consulta. E o que que a gente vai fazer primeiro? Lembrando que tudo que a gente escreve do lado esquerdo desse operador aqui, de igual, é o nome da nossa medida. Então, eu vou colocar aqui, o nome da nossa medida vai ser total vendas, ok? E aí eu vou colocar o que depois da minha, desse sinal aqui de igual, eu vou colocar a minha expressão. E a minha expressão vai ser, lembrando o que eu falei para vocês, se a gente quer fazer um somatório, né? A gente pode ver aqui que o somatório ele é feito com a expressão sum, tá ok? Essa fórmula aqui, ó, sum, é o somatório, assim como a gente viu nesse exemplo. Então, a gente vai fazer o somatório, então a gente vai escrever aqui sum, e ele já coloca aqui, ó, as opções que eu tenho, e eu posso, com a setinha, escolher, né? E eu vou clicar Enter, né, em cima dessa aqui, ó, sum. Ele já vai colocar dessa forma. E aí, depois, em seguida, o que que a gente tem? A gente tem a tabela na qual a gente vai fazer essa operação. Qual tabela que a gente quer
pegar o dado, a gente quer pegar essa tabela aqui de base de vendas, né, pessoal? Então, a gente vai, deixa eu só colocar a soma de novo, que ele já coloca aqui, ó, ele já coloca a base de vendas, o Power BI entende que eu já estou naquela tabela, então ele já traz aqui, ó, talvez ele queira fazer uma operação com essa tabela, é mais provável que ele seja com essa. Então, eu não preciso digitar todo o nome da tabela, é só eu escolher por aqui e dar Enter, tá ok? Então, eu vou colocar aqui, que é a tabela base de vendas, e agora, o nome da coluna. Qual que é o nome da coluna que eu quero mexer? É quantidade vendida, tá ok? Então, o que que eu vou fazer aqui? Ele reclamou só porque está incompleto ainda, mas eu vou colocar aqui, ó, quantidade vendida. Não, aqui é devolvida. Instante, quantidade vendida. Beleza? Aí depois eu vou fechar o quê? Vou fechar parêntese, e essa é a minha expressão. Beleza, pessoal? Deixa eu até... ah, creio que esteja correto. Só conferir aqui, base de vendas, quantidade vendida. Então, o que que eu estou fazendo? Power BI traz para mim o somatório de todos os registros da coluna quantidade vendida da tabela base vendas, tá ok? Então, ele vai fazer tudo isso e vai armazenar aqui em total vendas, e a partir desse valor eu vou estar usando nos gráficos. Então, eu vou ou clicar aqui nesse sinal de check, né, de confirmar, ou no ambiente aqui da consulta, clicar em Enter. Eu gosto de clicar em Enter porque quando a gente está trabalhando é mais rápido, né? Então, beleza. Mas cadê o resultado, né? Ele não trouxe o resultado aqui porque ele não criou. Aqui não é o local que eu vou ver. Diferentemente da coluna aqui que a gente viu, né? Coluna calculada, a medida ela não cria uma coluna nova com os resultados. E como é que eu vou ter acesso a esses resultados de total de vendas? Eu vou vir aqui na área de gráfico, né? Eu vou criar qualquer representação visual para a gente só poder ver aqui esses dados. Então, eu vou clicar aqui em cartão. Vocês podem estar entrando aqui em cartão, ó, selecionando. Vou clicar aqui no meio. Cartão. E aí, eu simplesmente vou ver aqui, ó. Nota que... Deixa eu até dar um zoom. Vou colocar aqui a ferramenta de lupa. Então, vou dar um zoom aqui, ó. A gente vai ver que tem um novo campo aqui, né? E tem uma calculadorazinha, significa que é uma medida, tá ok, pessoal? A gente criou. Então, eu vou clicar aqui em total de vendas e vou arrastar para o campo valor desse meu gráfico aqui, desse meu card, esse meu cartão que eu coloquei. Arrastei, então apareceu aqui o total de vendas, tá ok, pessoal? A gente tem 2 milhões de vendas total, ó. Absurdo, né? Tem muito dado aqui nessa base de dados. Então, a gente tem 2 milhões de vendas. Para ficar mais fácil de enxergar, para ver, eu vou vir aqui nesse formatar seu visual, tá? A gente tem aqui na aba de criar visual, do lado de adicionar dados ao seu visual, a gente tem esse campo aqui, ó, formatar o seu visual. Vamos clicar nele e vamos vir aqui em geral, tá? E depois a gente vai vir aqui em formatar dados, e nessa parte de formato a gente vai colocar geral. A gente tem um número maior aqui, tá? Um número mais fácil da gente ver. A gente tem 2.117.000 e lá vai dígito, né? Beleza, então é assim que a gente vê o resultado daquela nossa consulta DAX, tá ok, pessoal? Então, beleza. Consulta criada. O que a gente precisa agora? A gente já respondeu a primeira, né? Então, qual a soma total de produtos vendidos? A gente respondeu aqui, ó. A soma total de produtos vendidos é de 2 milhões e tanto, né? Então, esse aqui já tá ok. E agora a segunda aqui, ó. Qual a quantidade de produtos devolvidos? Tá, pessoal? Então, baseado no que eu vou chegar nesse resultado? Tá. É importante dizer também, antes de chegar na próxima pergunta, que talvez vocês se perguntem, Eliezer, mas eu posso chegar nesse resultado sem criar uma consulta DAX, né? Eu posso simplesmente só criar um cartão aqui, ó, sem precisar daquela medida, criar esse cartão aqui, ó, colocar aqui a quantidade vendida e jogar aqui, e o Power BI automaticamente ele já traz, ó, o mesmo valor, tá vendo? Mas qual a diferença? É que consultas DAX eu posso reaproveitar, a gente vai ver daqui a pouco que a gente consegue reaproveitar essas consultas DAX, e eu não preciso a todo momento ficar calculando de novo
isso aqui, ó, criando vários cálculos extras. Então, no contexto de um projeto maior, faz muito mais sentido eu usar expressões DAX, porque eu consigo reutilizar e, assim, poupar, né? Poupar esforço e fazer algo mais efetivo, trabalhar de maneira mais efetiva. Então, vou apagar esse segundo que eu criei, né? Eu cliquei em Delete. Vou deixar esse primeiro aqui, no cantinho. E a gente vai responder a próxima pergunta, que é relacionada à quantidade de produtos devolvidos. Como é que a gente chega nisso? A gente tem aqui uma tabela de quantidade vendida e quantidade devolvida. Inclusive, tem muitos zeros aqui. Tô achando até meio estranho. Ah, não, mas tem alguns registros aqui. A gente tem poucos registros aqui embaixo. Beleza. Como é que a gente vai fazer? A gente vai criar com o botão direito em cima, né? A gente vai clicar em nova medida de novo para a gente criar uma nova consulta DAX, uma nova expressão DAX. E a gente vai chamar essa nova de total devoluções, tá ok? É importante também relembrar vocês para que os nomes sejam intuitivos para a gente ter facilidade na hora de selecionar esse tipo de dado e saber fácil ali, baseado no nome que a gente deu, que dado que a gente está manipulando, tá ok? Então, eu vou colocar aqui total devoluções. Total devoluções. Na parte da direita, que é a nossa expressão, né? Eu vou colocar o somatório da minha base de vendas, tá ok? Já fazendo um pouco mais rápido, da quantidade devolvida. E vou fechar parênteses. É importante sempre que eu coloque esses parênteses aqui, ó. Se eu abrir um parêntese, eu tenho que fechar em algum momento. Se eu abrir um colchete, eu tenho que fechar também em algum momento. Se eu abrir uma aspa, eu tenho que fechar também em algum momento. Isso é para que o Power BI identifique de fato que ele funcione. Se eu esquecer esse parênteses, não vai funcionar, tá ok? Porque eu vou estar pecando no quê? Eu vou estar pecando na sintaxe, tá ok, pessoal? Então, a sintaxe, ela é crucial para que a minha fórmula dê certo. Então, é uma coisa muito chata quando a gente esquece e aí aparecem muitos erros lá nas colunas do nosso, sei lá, quando a gente mexe com o Excel e a gente esquece algo desse tipo, da sintaxe, a minha operação toda vai por água abaixo, né? E às vezes a gente demora até em identificar o que que foi, e às vezes só foi uma aspas, só foi um parêntese, um colchete, tá ok? Então é importante que a gente esteja atento à sintaxe da linguagem. Então, se a gente abrir um colchete, a gente fecha um colchete, assim sucessivamente. Então, essa aqui é a operação que a gente vai fazer, tá? A gente vai pegar o total da quantidade devolvida, né? Eu, de maneira mais direta, vou dar Enter aqui, ele vai processar esse dado, e ele criou aqui já do lado, aqui na aba de dados, total de devoluções. Eu vou fazer da mesma forma, eu vou criar um cartão em branco aqui, e vou jogar esse dado nesse cartão, beleza? Então, aqui, ó, total de devoluções, vou colocar aqui no campo de valores. Ih, esqueci de selecionar, calma aí. Vou apagar aqui de novo. Vou colocar aqui no total de devoluções no campo valor. Beleza. 8.000. Vou fazer a mesma coisa para ficar mais fácil, que eu fiz com esse aqui, ó. Vou clicar aqui em formatar o visual, vir aqui em geral e colocar em geral aqui na opção de forma. E ele não arredonda, beleza? Então, a gente tem 7.543 devoluções dessas vendas que ocorreram, beleza? A gente já começa a ter uma análise bastante interessante, né? Dessa nossa base de dados. Com fórmula simples aqui do DAX, né? Às vezes, para fazer esse tipo de análise no Excel, demoraria um tempo e seria um pouco mais difícil, né? Mas no Power BI é muito mais direto, mais fácil, né? Não mais fácil em específico, é mais inteligente a coisa, né? O motor aqui do Power BI, ele é bem mais inteligente, tá ok? Então, e se eu quiser saber, por exemplo, o percentual, só recapitulando, que a gente respondeu essa segunda pergunta, né? Quantidade de produtos vendidos, tá ok também. E se a gente quiser saber, por exemplo, o percentual dos produtos devolvidos? Então, desses produtos devolvidos, eu quero saber o percentual. Como é que eu faço? Então, para isso, eu vou criar uma outra medida, né? Vou clicar aqui, ó, o botão direito em cima, vou clicar aqui em nova medida, beleza? E vou colocar aqui, ó, porcentagem devolvidos, ok? Fica mais fácil. Devoluções.
Fica mais correto aqui, no português. A gente vai colocar o quê? Aí que entra o pulo do gato. A gente poderia colocar aqui, ó, como é que eu faço o cálculo de porcentagem? Eu vou fazer, vai ficar quebrado aqui essa expressão mesmo, mas eu vou fazer o quê? A quantidade do total de devoluções dividido pela quantidade total de vendas. Não é isso? Então, eu poderia muito bem seguir nessa lógica, fazer aqui, ó, somatório da quantidade do total de devolvidos dividido, deixa eu só fechar isso aqui, dividido pelo somatório da quantidade total de vendas, tá ok? Isso aqui funcionaria, só que isso aqui não faz tanto sentido a partir do momento que eu já tenho essa expressão criada. Eu já tenho ela armazenada aqui em total de devoluções e eu já tenho essa outra aqui também. Então, aí que entra o ponto da reutilização que eu falei agora há pouco. Então, a gente não vai precisar fazer tudo isso. A gente simplesmente só chega aqui, ó, e referencia essas próprias medidas que a gente já criou, tá ok? Então, a gente vai colocar o total de devoluções. Eu vou clicar em Enter. Essa parte aqui de autocompletar é o próprio Power BI que faz, tá, pessoal? Né? Eu estou digitando rápido, não. Então, a gente coloca aqui só o nome que a gente quer, ele, e vai selecionar aqui com a setinha e vai dar um OK no que a gente quer. Ele automaticamente já coloca aqui a sintaxe correta, já coloca aqui os colchetes, tá ok? Então, a gente vai colocar o total de devoluções dividido. Lembra desse sinal de divisão que a gente estudou aqui, aqui nos operadores matemáticos, tá? Essa barra significa divisão, dividido pelo total de vendas. E aí a gente dá um OK e a gente vai ter agora essa porcentagem de devoluções. Eu vou criar um outro cartão aqui para a gente poder ver esse dado mais fácil. Então a gente vai clicar aqui, ó, em devoluções. Deixa eu só selecionar o cartão de novo, né? Devoluções, arrastamos aqui, ó, para o campo de valor. Ele está em zero porque a gente viu aqui, ó, que são muito poucas, né? A gente não precisa analisar toda a tabela, mas aqui a gente, eu particularmente só achei aqui, ó, esses quatro aqui, deve ter alguns outros poucos, mas a gente vai clicar aqui, ó, em cima da nossa medida, aqui nessa região de dados, nessa aba de dados, tá ok? A gente vai clicar aqui em devoluções, deixa eu até dar um zoom aqui. Vamos clicar aqui em devoluções, beleza? Clicamos em devoluções, vai aparecer essa questão de ferramenta de medida. E eu vou clicar aqui em porcentagem, tá ok, pessoal? Cliquei em porcentagem, já apareceu aqui, ó, ele já não arredondou. Por que que estava zero? Porque era um número abaixo de 1%. Então, ele lê como 0,0036, beleza? E isso no contexto é muito pouco, e a gente, colocando aqui nessa exibição de valores em porcentagem, colocando duas casas decimais, a gente consegue um valor melhor aqui para ser visto. Mas é o mesmo valor de antes. O problema é que ele estava trazendo só os zeros, ok? Então, a gente vai colocar aqui do lado, vou só deixar bonitinho aqui. Então, a gente sabe que total de devoluções significa o quê? 0,36% do total de vendas, né? Um número bom, razoável, dependendo do tipo de negócio. É, bom, né, na verdade. É porque foram poucos, não chegou nem a 1%, né, de todas essas vendas aqui. Muitas vendas foram convertidas, de fato. Então, a gente respondeu essa terceira pergunta, tá ok, pessoal? Então, agora a gente vai passar para a próxima pergunta, que é qual que é o faturamento total da empresa? A gente não tem esse dado aqui, tá? Como é que a gente calcula? A gente só tem o preço unitário e a quantidade vendida. Como é que a gente calcula isso? Vamos fazer uma operação aqui. Deixa eu até ver aqui. Vamos clicar aqui em transformar dados. A gente entrar no nosso Power Query. Vai vir aqui em base de vendas e a gente vai adicionar uma coluna nova com uma operação. Eu quero saber o faturamento primeiro por produto, né? Então, eu vou clicar aqui em preço unitário
e quantidade de produtos vendidos, vou fazer o quê? Vou clicar aqui em adicionar coluna, né? E vou clicar aqui, ó, nessa região matemática aqui, nessa região de números, vou clicar aqui em multiplicar, porque eu vou multiplicar a quantidade de itens vendidos pelo valor dele. E aí eu vou ter o faturamento, tá ok, pessoal? Então, eu vou clicar aqui em multiplicar, tá ok? E aí ele vai criar essa nova coluna aqui, ó, que eu vou até renomear como FAT. Vou colocar aqui faturamento. Não vou colocar muito grande, não, por isso que eu vou abreviar. Colocar como FAT na venda. Faturamento na venda. Beleza? Renomeei aqui para ficar mais fácil. Beleza? E agora eu tenho esse novo dado que é o faturamento na venda. A partir disso, agora eu posso calcular o faturamento total, que é só somar tudo isso aqui, não é? Então eu vou ir aqui em página inicial, fechar, aplicar, esperar ele processar a nossa operação. Vocês estão conseguindo acompanhar? Caso não consiga, ou caso tenha alguma dúvida, algum tipo de pergunta, pode mandar aqui no chat que eu vou estar acompanhando, tá ok? Ou pode abrir o microfone e falar. Mas caso queiram só acompanhar mesmo vendo, vou estar prosseguindo aqui, só esperar ele processar e carregar esse dado. E essa coluna, pessoal, que já carregou aqui, ó, já está aqui, a gente tem... Vamos só conferir uma coisa, só filtrar, por exemplo, por dois aqui, por exemplo, é isso mesmo, está correto. Então, isso que ele está arredondando, mas ele já está trazendo aqui, ó, por exemplo, quando é 2, ele está trazendo o dobro, né? Então, está correto, viu? Ah, vou tirar esse filtro aqui, que a gente não precisa dele. Então, o faturamento na venda, ele vai servir também para responder as próximas perguntas. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai clicar com o botão direito aqui agora, que a gente tem essa nova coluna com dados, vai criar uma nova medida para uma nova consulta DAX, né? Uma nova expressão. A gente vai colocar o quê? Faturamento total dessa empresa. E eu vou querer o quê? O somatório da minha tabela base de vendas e da minha coluna, agora é a nova coluna faturamento da venda, tá ok? E vou fechar aqui o parênteses para estar tudo correto de acordo com a sintaxe da linguagem. Vou dar um ok, beleza? Se eu estiver sendo rápido demais, pessoal, vocês podem estar vendo de novo na... Vocês podem estar falando primeiro, né? Falando aqui, que eu posso mostrar de novo o que eu fiz, mas vocês podem estar revendo o vídeo, que eu vou estar disponibilizando. E aí, mas é importante que vocês entendam essa questão do DAX. Praticando, né? É importante a prática. A gente só fica bom em algo quando a gente pratica, né? Por mais que a gente tenha visto uma base teórica, ele só vai, de fato, dominar aquela linguagem, dominar uma tecnologia, dominar uma ferramenta, se a gente treinar com ela, se a gente, de fato, testar na prática. Então, a gente criou aqui e ele já veio para cá, essa nova medida, o faturamento total, beleza? Então, a gente vai vir aqui e vamos visualizar ela agora, ok? A gente vai arrastar aqui para o campo desse cartão, criei um novo cartão, a gente vai vir aqui e arrastar para o valor, beleza? E a gente tem que o faturamento total foi de 548, eu vou até deixar aqui, é o mais fácil, 548 milhões, ok? Deixa eu ver aqui qual tipo de dado que eu coloco aqui para também. Eu vou colocar geral, é um dado mais muito grande, né, esse dado aqui. Deixa assim mesmo. Eu vou fazer só uma, na verdade eu vou deixar aqui o número inteiro mesmo, só que eu vou a menor.
ocupar tanto espaço que a gente tem outras operações para fazer. Eu só vou clicar aqui em cima de faturamento aqui, ó, na nossa medida, vou clicar em cima dela e vou usar agora a formatação de moeda, tá, pessoal? Então, essa base de dados aqui, a moeda dela, dos valores, é em dólar. Mas tem como você usar no contexto do real também. Então, eu cliquei aqui, ó, no símbolozinho do cifrão, ele vai processar como se fosse realmente um valor monetário. Oi? Vou colocar aqui, por algum motivo ele não trouxe. Deixa eu tentar trocar aqui para ver se isso importa em aula. Por algum motivo ele não está colocando o cifrão, mas espera-se que apareça o cifrão aqui, tá ok, pessoal? O número. Então, a gente tem o faturamento aqui em dólar. E vou só voltar para inteiro, para ficar um número menor. Ah, tá, é porque eu teria que selecionar a moeda. Tá aqui, ó, o cifrão tá aqui. Então, a gente já colocou até em reais aqui, né? Mas a ideia é que seja, colocar aqui, ó, em dólar, ok? Colocar em moeda geral aqui para não... Agora sim, ele mexeu no dado. Tá aqui em dólar. Aí eu vou voltar a ter... deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Só que ele não está alterando. Mas, vou colocar aqui duas casas destes, não acha bom, pessoal? Para ficar menor esse número aqui. Então, a gente tem o dado aqui, beleza? Muito simples de chegar nele. Então, até agora, o que que a gente fez? A gente tem agora o total de vendas, o total de devoluções, a porcentagem dessas devoluções em relação ao total de vendas e o faturamento total. Então, a gente tem muito dado aqui a ser analisado. A gente consegue fazer uma análise bacana com esses tipos de dados, utilizando apenas consultas DAX, beleza? Então, qual que é a próxima aqui? Essa aqui a gente já respondeu, né? Faturamento total da empresa. Agora, colocar a próxima. Qual que é o ticket médio da empresa? Como é que a gente chega nesse tipo de dado? O ticket médio ele vai ser a média do faturamento, né, aqui dos produtos. Então, a gente vai fazer basicamente uma média dessa coluna aqui. Como é que a gente faz isso? A gente vai usar agora uma operação que está aqui, que é o average. Average, tá ok? Esse average significa, em português, média. Então, a gente vai fazer uma média aqui. Como é que a gente faz isso? A gente clica aqui com o botão direito em cima, clica nova medida, para a gente fazer uma nova consulta DAX. E agora a gente vai escrever, vou colocar aqui, ticket médio, igual, agora, ao invés de usar sum, que é o somatório, a gente vai fazer o average, beleza? Então tá aqui, a gente tem essas outras aqui, mas a gente vai usar a average pura, essa primeira aqui, beleza, pessoal? Então eu vou dar um enter, ele já vai completar aqui para mim, automaticamente, e vai selecionar a minha base de vendas, e vamos colocar a coluna do faturamento na venda. Então ele vai fazer uma média desses valores, e isso vai ser o quê? O meu ticket médio, beleza? Para quem não sabe o que é ticket médio, o que é ticket no contexto de faturamento, é isso. Então eu vou dar um OK aqui, vou dar um enter aqui, ou um check, lembrando, tem essa opção aqui também. Ele já vai criar aqui essa minha nova medida. Então, eu vou trazer ela aqui, então, da mesma forma que eu fiz com as outras. Mas tem mais, né? Vou colocar aqui do lado. Eu vou trazer aqui, ó, o ticket médio para o campo valor, beleza?
Então, aqui está o nosso ticket médio. É esse valor aqui, 478. Esse aqui é a média do faturamento de cada venda. Beleza, pessoal? Então, a gente já tem o ticket médio, respondemos essa próxima pergunta. E se a gente quiser agora contar quantas vendas ocorreram em lojas físicas, por exemplo, ou lojas online, a gente vai ver, por exemplo, que esse campo, aqui na nossa tabela de vendas, né, a gente não tem esse detalhamento da loja. Mas a gente sabe que a nossa tabela principal de base de vendas está relacionada com a tabela de lojas, tá? Ok? E se a gente for lá na tabela de lojas, a gente vai ver que, aqui, ó, a gente vai ver, tá muito pequeno, né? A gente vai ver que a gente tem esse tipo de dado aqui, ó. A gente tem o tipo da loja. E o tipo da loja ele vai mostrar se a loja é física ou se é online, ok, pessoal? Só para a gente visualizar aqui melhor, visualizar esses dados aqui, eu só vou entrar aqui no Power Query rapidão, só para ver esses dados. E aqui eu tenho uma visualização detalhada das tabelas. Se a gente vier aqui, ó, em cadastro de loja, a gente tem a informação de que, aqui na coluna do tipo loja, se ela é física ou se ela é online, beleza? E a gente quer saber a quantidade de lojas físicas ou online. Como é que a gente faz? Vou só fechar aqui no X mesmo, sem aplicar nada. A gente vai criar uma nova medida, beleza? Vamos criar aqui uma nova medida. A gente vai renomear essa medida aqui como vendas online, primeiro. Vamos fazer vendas online. E o que que vai envolver? Vai envolver, a gente vai precisar usar agora o calculate, que é o que a gente viu aqui, ó, que é uma fórmula de filtro. A gente vai trazer esses dados, vai filtrar somente as tabelas, ou somente os registros daquela tabela, da coluna de tipo loja, das lojas online, beleza? Então, como é que a gente faz isso? A gente vai escrever aqui calculate, a gente colocar aqui, por exemplo, calculate, e já vai criar aqui, beleza, automaticamente. Estava esperando ele trazer aqui o que significava o calculate. Não lembro se era só colocar o mouse em cima. Mas, enfim, o calculate ele vai fazer, vai trazer um dado filtrado, beleza? Então, a gente vai, primeiro, ter que apontar a nossa base de vendas, beleza? Então, a gente vai apontar base de vendas, baseado no faturamento da venda, beleza? Vou colocar aqui base de vendas. Na posição faturamento total, e aqui a gente vai colocar em seguida uma vírgula para a gente colocar a nossa segunda expressão, que é o filtro. O que que a gente vai estar filtrando? A gente vai lá em cadastro de loja, beleza? Cadastro de lojas, onde o tipo da loja, né? Eu trouxe esses dados aqui. Onde o tipo da loja seja igual a online. E por que que eu coloquei essas aspas duplas? Deixa eu só corrigir o texto aqui. Por que que eu fiz dessa forma? Porque é um texto, né? Um texto presente no campo. Então, toda vez que for um texto, a gente coloca entre aspas, tá, pessoal?
as cores duplas aqui de preferência. É bom seguir esse padrão. Então, o que que a gente está fazendo? Uma comparação aqui, tá ok? Então, a gente está trazendo faturamento total das lojas do tipo online. Mas eu não quero faturamento total, eu quero quantidade. Deixa eu ver se eu sei por que que ele não está trazendo só os meus. Só que eu não queria, por algum motivo. Enfim, vamos continuar aqui. Colocar faturamento total por enquanto. Vou voltar aquela minha expressão inteira. Então, ele vai trazer. Deixa eu ver se está tudo ok. Ver se ele reclama. Agora, achei estranho aqui que não está dando correto. Está dando certo. Deixa eu só confirmar aqui se essa expressão está correta mesmo. Ah, tá. Eu acabei esquecendo de fazer o somatório. É importante que a gente faça o somatório para que ele enxergue o tipo de dado que a gente quer. E aí, nesse contexto, só ver se está apresentando aqui. Nesse contexto, a gente vai precisar o quê? Só fazer de novo aqui essa parte. A gente vai referenciar o somatório, base de vendas, e aí sim eu tenho a quantidade aqui de vendas, tá ok? Então, a pergunta inicial era quantas vendas em lojas físicas. Então, a gente vai nesse tipo de dado, tá ok? Então, vendas é nessa coluna aqui, ó, quantidade vendida. E agora, a gente fecha esse parêntese e coloca agora a nossa outra tabela, referencia ela como? Colocando o nome, e a gente já vê que o Power BI já lista ela aqui, ó, cadastro de lojas. E eu quero as lojas que o tipo esteja escrito online, ok? E aí eu fecho aqui a nossa expressão e recapitulando, o que que eu quero? Power BI, traz aí o somatório da quantidade de vendas das minhas lojas que tenham online nessa coluna tipo loja. É isso que eu estou pedindo para ele. E aí eu vou dar um OK aqui para ver se está tudo ok. Beleza, não reclamou de nada. Então, ele trouxe esse dado para mim, vamos conferir. Vamos criar aqui um cartão, um novo cartão, beleza? E vamos colocar aqui nesse cartão essa nova medida que foi criada aqui, ó. Vendas online, beleza? Vamos arrastar aqui para o valor. Então, a gente tem o quê? Esse número aqui, ó. 216 mil vendas online, beleza, pessoal? É interessante, já dá para fazer umas análises legais aqui, né, com esses dados que a gente já tem. Então, de todas as vendas aqui, ó, todas as vendas que essa empresa teve, apenas 216 mil foram online. Caso eu queira ah, as presenciais, como é que eu faço? Só copiar isso aqui, porque eu vou repetir a mesma coisa, só que com uma nova medida. Clicar aqui em nova medida. Vou repetir a mesma coisa, referenciando as mesmas tabelas e as mesmas colunas.
A diferença, eu só colei, tá, pessoal? A diferença é que eu não quero mais as online, eu quero só as físicas. Então, eu vou colocar assim. Só vou conferir se não, o nome do campo é físico mesmo. Cadê? Cadastro de lojas. Não, aqui para ver. Ah, tá. Eu coloquei vendas online, mas é vendas físicas. Ok? Então, eu vou dar um ok aqui para ele aplicar essa consulta. Só conferir aqui se o nome realmente é loja. Deixa eu entrar aqui no transformar dados só para conferir se o texto que lá está descrito é físico, com acento ou sem acento, para ter noção se é isso mesmo. Ou físicas, ou é físico. Então, eu vou vir aqui em cadastro lógico, vou ver aqui que é física, justamente do jeito que eu escrevi. É importante que seja exatamente do jeito que está na tabela, tá, pessoal? Então, a gente vai, eu vou só diminuir aqui esse tamanho, para caber mais dados. Enfim, eu vou colocar aqui do lado um cartão com o número de lojas, vou colocar até aqui menorzinho, essa quantidade aqui de vendas online. A gente não vai se importar muito com o visual, se vai estar muito bonito por agora não, tá? Que vai ser na penúltima aula que a gente vai estar vendo essa questão mais visual, como deixar mais bonito, apresentável os nossos gráficos, os nossos painéis, beleza? Eu vou trazer aqui, ó, lojas, vendas físicas. Eu vou jogar aqui no campo valor, e aí ele não trouxe nada. Tem que ver por que que tá dando erro. Vendas físicas, vamos só conferir aqui, e clicar aqui em... É sem o S, tá, pessoal? Foi esse o meu problema. Para ver se foi isso mesmo. Então, o que que ele fez? Ele está buscando, se eu tivesse colocado o S aqui, ó, ele estava buscando lá onde tem físicas, e não tem nenhum registro com isso. Então, ele trouxe um dado nulo aqui, tá bom? E aqui ele já atualizou, ó. Então, eu tenho 2 milhões de vendas físicas. Então, a gente, com esse tipo de dado, a gente já consegue fazer uma análise de que quase todas as vendas dessa empresa foram aqui, ó, na loja física, entendeu? Então, o modelo de negócio aqui online deles não tem tantas vendas. A gente vê esse número aqui, 216 mil, pode parecer muito, mas no contexto em que tiveram 2 milhões de vendas, né? Isso não é tanto, beleza? Então, a gente já responde essa pergunta aqui, ó, quantas vendas em lojas físicas? E a gente consegue fazer uma análise baseado nesse dado que a gente já tem sobre as vendas dessa empresa, tá, pessoal? E para encerrar, eu falei muito da questão da medida, mas eu tinha mencionado que a gente teria também a possibilidade de colunas calculadas. A gente não fez nenhum exemplo disso, né, de colunas calculadas. Então, como é que eu faço isso? Eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, ah, a gente vai fazer aqui uma operação de coluna calculada, entrando aqui no nosso modo de exibição de tabela, a gente vai clicar aqui ó, em nova coluna, beleza? Então, ele até especifica aqui, ó. Deixa eu só dar um zoom para ficar mais fácil aqui de... Então, grave uma expressão DAX que cria uma coluna na tabela selecionada e calcule os valores para cada linha. Beleza, pessoal? Então, é aqui que a gente seleciona. Tem como fazer por aqui também, ó. Nova coluna. Beleza? Então, a gente vai clicar aqui em nova coluna. Ele criou essa coluna e ele criou a área para me escrever essa expressão. O que que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar aqui, ó, que eu quero, por exemplo, sei lá, eu quero que ele preencha essa minha coluna que ele criou com o tipo de pedido. Aqui, tipo pedido, por exemplo. E aí, eu vou colocar aqui, agora eu vou usar o operador if. Lembra que eu falei que o if, ele estabelece condições
Então, é um teste lógico. O que eu estou fazendo aqui? Nesse exemplo, a gente vai fazer o seguinte. Se, o if significa se, tá? É uma suposição. Se algo acontecer, então faça isso. Se não, então faça essa outra coisa. Então, o que a gente vai fazer? Se a minha base de vendas, a quantidade de vendas da minha base de vendas for igual a um, então, se na minha coluna de quantidade, aqui é vendas, não é devolvida, aqui na quantidade vendida for igual a um, se eu tiver esse valor em qualquer registro da minha coluna quantidade vendida, então ele vai fazer o quê? Vou colocar aqui para ele fazer o seguinte, ele vai escrever o texto pedido único, beleza? E caso essa condição não seja verdade, caso não seja um aqui na quantidade vendida, então ele vai escrever, colocar para escrever pedido múltiplo. Beleza, pessoal? Então, recapitulando, vou fechar aqui o parênteses, o que ele está fazendo? Se eu tiver um na minha coluna vendida da minha base de vendas, então eu vou escrever naquele mesmo registro, na minha coluna aqui calculada, o texto pedido único. Senão, eu vou escrever o texto pedido múltiplo. E aí, se eu der um OK, olha o que vai acontecer, pessoal. Olha que interessante. Ele vai preencher toda a minha base de dados com isso, ó, tanto que é muito mais fácil. Então, ele vai vir aqui, ó, por exemplo, na primeira linha, tá ok? Chegou na primeira linha, a quantidade vendida é um, então eu vou escrever aqui, ó, pedido único. Caso, aí ele vai para a próxima. A quantidade vendida é um, pedido único. A quantidade vendida não é um, tenha qualquer coisa aqui, caso tenha qualquer coisa, então vai colocar pedido múltiplo. Como a gente só trabalha com valores numéricos aqui nessa coluna, por exemplo, quando tem o número 6 que não é um, então ele vai escrever aqui, ó, pedido múltiplo. E qualquer número, 5, 4, 3, qualquer número que não seja um, ele vai colocar pedido múltiplo. Beleza, pessoal? Então, esse aqui é um exemplo de como a gente pode estar usando as nossas colunas, né? As nossas colunas calculadas. Beleza? E é isso. Eu imagino que era isso que eu posso, que eu queria trazer para vocês. A gente não viu essa questão aqui, a gente tem essa visualização de consultas DAX. Isso aqui é algo um pouco mais avançado, tá, pessoal? Mas no contexto de consultas DAX para o nosso curso básico, isso é o que vocês precisam saber. A gente precisa saber, principalmente, trabalhar com medida e trabalhar com coluna calculada, tá ok? Para terminar, eu só vou terminar com... a gente respondeu todas as perguntas, mas eu vou terminar com uma coisa a mais aqui. Por exemplo, se eu quiser saber qual que é a porcentagem... a gente sabe que a maior parte das vendas aqui dessa empresa foram na loja física, mas se eu quiser saber a porcentagem de cada, vou fazer só um exemplo aqui com vendas online, que é a menorzinha, vou mostrar para vocês como é que faria, como é que seria o processo. Eu vou criar uma nova medida, né? Vou fazer o seguinte, eu vou escrever aqui, por exemplo, quantidade de vendas online. Não, vou colocar aqui, ó, percentual de vendas online, né? Porcentagem, vendas online. E aqui eu vou colocar o quê? Eu vou colocar que a porcentagem de vendas online vai ser o quê? A porcentagem vai ser a quantidade de vendas online dividido pela quantidade de vendas totais. E eu já tenho esses dados. Eu já tenho aqui, ó, no campo de dados, vendas totais, total de vendas, vendas online. Eu vou colocar aqui, ó, vendas online, vou colocar até aqui, ó, vendas online dividido por total de vendas. Tá ok, pessoal? Vou dar um enter, é muito fácil, muito simples. E aí eu vou trazer esse dado para um cartão aqui também. Vai processar aqui. Eu vou trazer para um cartão também esse tipo de dado. Deixa eu só arrastar aqui para o lado para caber. Não tá o gráfico mais bonito, não tá o painel mais bonito de todos, mas é só para fins didáticos por enquanto. E na próxima aula, na verdade, na penúltima aula, a gente vai ver a respeito de deixar bonito isso aqui, né? Então a gente vai pegar aqui, ó,
Ahn, Cadê onde foi criado? Só ver se foi criado correto aqui. Não, ele não aplicou. Ixi, então a gente vai colocar aqui de novo. Quantidade, porcentagem de vendas online. Vai ser vendas online dividido por total de vendas. Vou dar um OK. E aí ele criou. Beleza, criou. Agora eu tenho acesso a isso. Então, eu só arrasto aqui, ó, clico nesse cartãozinho aqui e arrasto aqui a vendas online, percentual, e vou lá. Aqui está, ó. Como eu disse, baseado naquela análise ali, ó, que na hora que a gente pode bater o olho, a gente consegue afirmar que online é quase nada. Então, essa porcentagem confirma isso que a gente analisou, né? Então, a gente vê que online é só 0,1% das vendas. Tá ok, pessoal? E a gente está chegando ao fim. Eu imagino que é isso que a gente poderia ter visto, né, no contexto de funções DAX, né, de consultas DAX. A aula de hoje, a gente viu algumas operações relacionadas à consulta DAX, e é isso que eu tinha para trazer aqui para vocês. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, vocês podem estar mandando aqui, eu posso estar respondendo. E o conteúdo foi esse. A próxima aula, a gente vai estar vendo, só para recapitular, a gente vai estar vendo questão de time intelligence. A gente vai trabalhar com tempo, então é uma coisa muito interessante. A gente vai estar vendo como é que a gente mexe com tabelas calendário, que aqui é um tópico muito importante, por isso que tem que ser uma aula só para isso, né? E a gente vai mostrar essa modelagem mais avançada, né, de inteligência do tempo, como é que a gente faz essa análise temporal, além da análise desses tipos de dados que a gente viu até agora. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Alguma dúvida, Carol? Se não restam dúvidas, é isso que eu tinha para trazer para vocês, tá ok? Vou estar encerrando a aula agora. Espero que vocês tenham um ótimo dia e até a próxima aula, tá? Vou estar disponibilizando, esqueci de falar, esse slide. Já disponibilizei o material, aqui os dados, né? E vou estar disponibilizando no Google Sala de Aula esses slides para vocês terem noção das fórmulas matemáticas, lógicas, e vocês terem essa colinha das possibilidades, coisas, até para pesquisar também e, enfim, caso estejam curiosos, praticarem, né? E é isso, espero que eu tenha sido claro, que tenham acompanhado e que tenha sido proveitoso esse momento, né? A gente acabou tomando bastante tempo, mas o conteúdo, ele exigiu isso. Então é isso, pessoal. Tenham um ótimo dia e até a próxima. Está encerrando aqui a chamada. Um salve.